Olha, e agora a gente fala sobre o perigo do mosquito Aedes aegypti. É que o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por chikungunya aqui em Alagoas. Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda para saber exatamente onde foi essa morte, onde foi esse registro e lembrar, né, Bia, o que a gente está falando sempre aqui. Vocês gostam muito de doença. Era Covid e agora vocês estão pensando toda hora falando de dengue. Não é que a gente gosta, é porque a gente tem que lembrar para evitar inclusive mortes. É porque a chikungunya é uma doença que também é transmitida pelo Aedes e também pode levar à morte, né, Bria? Mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, boa noite também para você, Edson, para quem está nos acompanhando. Não é que a gente gosta de falar, não, muito pelo contrário. A gente lamenta quando tem que dar esse tipo de índice. Mas foi o Ministério da Saúde que divulgou e é um alerta para toda a população. No Brasil, já morreram 13 pessoas esse ano, vítimas dessa doença. Foram 13 óbitos confirmados, sendo um aqui em Alagoas. Uma pessoa morreu por chikungunya. Essa morte foi no mês de fevereiro, mas somente agora o Ministério da Saúde confirmou. Eu já vou conversar agora com Diego Hora, que é gerente de Vigilância e Controle de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Saúde, para explicar para a gente, né, Diego, onde ocorreu esse óbito, né, em que cidade, qual era o perfil desse paciente. Boa noite. Boa noite a todos. Esse óbito é de um residente de Colônia de Leopoldina. É um paciente que tinha algumas doenças de base. No processo de investigação, a gente consegue detectar algumas doenças de base. E aí esse paciente ele é interno, a princípio suspeita de dengue, né? A gente todo caso que chega no serviço por arbovirose, a gente vai sempre suspeitar de dengue. Ele chega com essa suspeita. Nesse processo de investigação, a gente consegue fazer a confirmação laboratorial por chikungunya e aí sim a gente tem a confirmação do caso. Então, é o primeiro óbito, né? E o que é um alerta para toda a população, porque assim, a gente não está aqui fazendo alarde, mas é porque os dados são impressionantes, porque a Secretaria de Saúde divulgou, por exemplo, que já são mais de 600% o número de casos de dengue no estado de Alagoas, de janeiro até abril, mais de 600% o crescimento de casos e mais de 900% o crescimento de casos de chikungunya, em relação, lógico, ao mesmo período do ano passado, né? Uma comparação que mostra para a gente como está a evolução dessa doença, da dengue, e que já tem até morte. Então, o que as pessoas podem fazer, Diego, para diminuir esse risco? O aumento dos casos de arboviroses, dengue, zika, chikungunya, a gente está monitorando isso, então a gente está dentro do que é esperado pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente alerta a população os cuidados com acúmulo de água parada, principalmente água que fica a nível de solo, então é importante que isso seja vedado para que a população que a gente não tenha aí possíveis casos graves e óbitos pelas arboviroses. E para as pessoas saberem a diferença, né? Tem algumas diferenças, né, entre dengue, a chikungunya. A chikungunya é muito caracterizada, né, por aquelas dores articulares intensas, né, que os pacientes geralmente sentem. Na dengue também se sente, mas na chikungunya muito mais? Não, na dengue a gente não tem o que a gente vai chamar aí de poliartralgia, né? Na chikungunya a gente vai ter isso de uma forma muito mais intensa. Na dengue a gente vai ter mialgia em alguns casos, uma dor retroorbitária, uma dor na região dos olhos. A gente vai ter uma febre intensa e de início abrupto. Na chikungunya, na dengue a gente vai ter isso de uma forma mais moderada. Então, na presença de qualquer sinal ou sintoma, o ideal é procurar uma unidade básica de saúde. Todas as unidades básicas de saúde, elas conseguem fazer o manejo adequado desse paciente para fazer a estabilização do quadro, para que esses pacientes não evoluam para as formas graves e para óbito. Tá certo, então, Diego. É isso, viu, Edson? Ele trouxe aí as principais diferenças, né, entre essas doenças. Falou o caso do paciente, portanto, um indivíduo, uma vítima do sexo masculino, viu, de 49 anos, uma pessoa que já tinha comorbidades, o que agravou, né, o quadro de saúde, quando ele contraiu a chikungunya, que é essa doença caracterizada por fortes dores nas articulações, e cabe à população fazer essa vigilância. Claro que o governo também faz, né, uma força-tarefa com a prefeitura, mas dentro de casa
casa, cada um tem que ser o seu fiscal, né? No seu quintal, dentro da sua própria casa, tem lugares em que o mosquito pode se reproduzir. Na sua rua, é um cuidado de toda a população, é uma luta da população contra o mosquito Aedes aegypti. Aliás, é uma luta de décadas, viu? E os números ainda assustam. Então, são 13 mortes por chikungunya só este ano no Brasil, e um desses casos, infelizmente, foi aqui em Alagoas, no município de Colônia Leopoldina. Fica, portanto, o alerta da Secretaria Estadual de Saúde. Edson. Exatamente, um alerta, e diferente da Covid, que a gente conseguia ver, né, exatamente como evitar mais, assim, a gente não tinha um papel tão grande de evitar a contaminação. No caso do Aedes, a gente consegue ver onde ele se procria, a gente consegue evitar deixar a água parada para que ele possa se reproduzir. Enfim, é uma luta que a gente já conhece há anos, então a gente tem que redobrar essa atenção, de fato, para evitar mais problemas. Eu queria só, por gentileza, que você fizesse mais uma pergunta ao nosso entrevistado. Assim, o primeiro, ele já explicou que o primeiro, quando você tem algum tipo de sintoma, a primeira desconfiança é de que seja dengue, né? Depois, com os exames, é que há essa confirmação se é chikungunya ou não. Demora muito tempo para ter essa confirmação ou o exame é rápido? Ele está perguntando, Edson, né, se demora muito tempo para ter essa confirmação de que tipo de doença aquele paciente está tendo, ou se a confirmação ela é rápida. A confirmação laboratorial, ela é rápida, na grande maioria dos casos. Mas para as arboviroses em si, o processo de investigação é um processo lento, até porque a gente precisa confirmar todos os detalhes do processo de investigação. Então, é um processo de investigação que é demorado. E a gente ainda manda alguns resultados para as referências, né? As nossas referências estão fora do estado, então a gente sempre espera uma retroalimentação desses dados, dos resultados sorológicos, dos exames que a gente faz de PCR. Então, a partir disso é que a gente faz essa confirmação, porque a gente precisa ter um dado sólido, que passe credibilidade para a população. Então, desde fevereiro, vocês estavam investigando, né, a causa da morte desse homem. Primeiro abriu-se uma suspeita de dengue, mas depois evoluiu realmente o quadro para chikungunya, e só agora há pouco, na sexta-feira passada, o Ministério confirmou. Esse exame PCR que você diz é o quê? É um exame que a gente vai fazer desse paciente, que a gente vai ter isso como um padrão ouro, para os casos de arbovirose. A gente tem os exames sorológicos, que são aqueles que são mais rápidos, mas a gente também tem os PCRs, que aí já é uma outra metodologia, se faz, e aí esses estão dentro das referências. O nosso LACEN também faz esse tipo de exame, e a gente espera, e eles passam por um processo mais minucioso, então eles são mais demorados. Então, vocês confirmam aqui em Alagoas e enviam o dado para o Ministério da Saúde? Isso. A gente tem alguns casos que a gente consegue fazer confirmação dentro da nossa rede, mas tem casos que a gente depende da nossa referência, porque a gente envia para eles e eles nos retroalimentam essa informação. Então, sentir o primeiro sintoma, tem que procurar uma unidade básica de saúde. Perfeito. Qualquer pessoa com febre, nesse momento, início de chuva, então febre, e qualquer um outro sinal com dor no corpo, manchinhas, né, que a gente vai chamar de exantema, é importante procurar de imediato uma unidade básica de saúde, os prontos atendimentos, UPAs, para que seja avaliado por um profissional, para que seja feito, né, o manejo adequado desse paciente. Muito obrigada, Diego Ora, pelas suas informações. Ele que é gerente de vigilância e controle das doenças transmissíveis aqui da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, fazendo esse alerta, explicando como é que é feita essa investigação minuciosa para ter aquela confirmação, né? Porque é um dado muito preciso, é grave. Então, para dizer que morreu alguém por chikungunya, é porque a confirmação foi feita de maneira detalhada, né, por exames laboratoriais, e aí todo mundo já fica sabendo desse índice e tomando cuidados. Eu vou só dizer aqui quais são os sintomas da chikungunya, que foi a doença que matou um paciente já esse ano aqui em Alagoas, viu, Edson? A febre, como ele falou, que já começa muito intensa, já no primeiro momento, quando chega, já vem muito forte, né, acima de 38,5, né, 39, dores nas articulações, dores nas costas, dores pelo corpo de maneira geral, aquelas manchinhas na pele, dor de cabeça, náusea, vômito, dor de garganta, calafrio, diarreia e dores abdominais são todos sintomas da chikungunya. Então, atenção para todos, força-tarefa,
contra o mosquito Aedes aegypti. As outras doenças também estão tendo um crescimento exponencial muito grande em relação ao mesmo período do ano passado. Isso aí também a gente já entendeu na semana passada, né? Nós ouvimos um infectologista, viu, Edson, que explicou que não é só porque as pessoas estão mais descuidadas, né, dos focos do mosquito, não. É porque tem mais gente circulando mesmo, né? Com o controle da pandemia, você lembra, um infectologista explicou isso pra gente na semana passada. Tem muito mais gente circulando, no comércio, no ônibus, nas ruas. Então, o mosquito, ele também encontra mais vítimas. Então, ele pica uma pessoa que está ali doente e vai contaminando muitas outras que ele encontra na rua, né, em locais públicos, abertos ou fechados. Então, é como se o mosquito estivesse também encontrando mais vítimas e por isso que esse índice tem subido tanto. Eu volto com você. Obrigado, Bia. Agradeço o Diego pela participação também ao vivo aqui e redobrar a atenção, né? A gente teve um cuidado maior no ano passado, durante a pandemia, que a gente possa continuar tendo esse cuidado para evitar novos casos de dengue e até casos graves, de chikungunya, né? Inclusive levando a óbito, tá?